Meu querido irmão e meu amado amigo, estamos de volta para trazer-lhes mais uma mensagem da Palavra de Deus. Sempre falando aqui sobre Deus se revelando ao homem. E desta vez nós vamos continuar falando sobre Abrão, aquele personagem que a Bíblia Sagrada fala sobre o seu nome, de Gênesis a Apocalipse. É uma grande figura na Bíblia Sagrada, que nos trouxe, então, grandes lições, que nos dá grande exemplo de vida com Deus, porque Deus se revela pessoalmente a este homem. Eu gostaria de, mais uma vez, estar lendo Gênesis capítulo 15, especialmente o versículo 6, que diz: E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Muito lindo o texto. Abraão creu em Deus, e por causa da sua fé, algo grande, maravilhoso, incompreensível aconteceu na vida de Abraão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por estarmos juntos, pregando, ensinando a Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Fala aos seus corações, abençoa suas vidas, abençoa suas famílias, guarda-os, ó Deus, de toda espécie de males, guarda o seu coração de serem enganados com os enganos deste mundo, conduzindo-as, ó Deus, aos pés da cruz do Senhor Jesus, através da Tua santa palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos na lição anterior Deus falando com Abrão. Vimos na lição anterior Deus se revelando a Abrão, falando com Abrão, trazendo promessas para Abrão, e a Bíblia diz que ele saiu debaixo das promessas de Deus. Às vezes eu fico me perguntando, quando nós saímos para os nossos compromissos, que orientação nós tivemos quando saímos de casa, quando vamos para o nosso trabalho, quando vamos para os nossos compromissos. Nós estamos saindo debaixo das promessas de Deus, da graça de Deus, da orientação do Senhor, sob a orientação da Sua palavra. Nós usamos lermos a Sua palavra antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. As grandes catástrofes que têm acontecido na vida do mundo é por falta de uma orientação da palavra do Senhor. Nós muitas vezes saímos sem a devida orientação de Deus. E por isso, às vezes, as coisas não andam tão bem. Não recebemos do Senhor, através da Sua palavra, a devida orientação. Me chama a atenção quando a Bíblia diz que Abrão saiu conforme Deus lhe havia ordenado. Por isso, grandes coisas aconteceram na vida deste homem. No capítulo 12, versículo de 1 a 4 de Gênesis, fala sobre isto. Grandes mudanças houveram na vida de Abrão. Abrão foi um homem que teve grandes virtudes. Mas eu quero dizer aqui, hoje, apenas de uma das suas grandes virtudes. A primeira virtude na vida de Abrão, no capítulo 15, o texto que lemos diz: creu Abrão. Então, a grande virtude na vida de Abrão era a fé. A Bíblia diz que ele creu. Mas o que é fé? Fé, é claro que é algo abstrato, você não pode ver, mas pode sentir. E quem está ao seu redor pode sentir, porque ela causa um efeito. Abraão creu. A Bíblia diz que a fé é princípio. Princípio quer dizer um elemento primordial na construção de um corpo orgânico. Vou dar-lhe um exemplo. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele contou uma parábola, e ele usou na sua parábola dois homens na construção de uma casa.
Ele disse, olha, 2 homens na construção das suas casas, um deles, sendo sábio, edificou a sua casa sobre a rocha. E quando veio as chuvas, elas bateram com ímpeto, as enxurradas bateram com ímpeto, o vento bateu com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas o outro era um homem tolo, disse Jesus, edificou a sua casa sobre a areia. As mesmas coisas aconteceram. Quando vieram as chuvas, quando vieram as enxurradas e as tempestades bateram contra aquela casa, ela caiu. E ele disse, porque estava edificada sobre areia. Então, fé é princípio. Jesus estava dizendo que a fé precisa estar alicerçada sobre Jesus. Aquele que não tem a sua fé alicerçada no alicerce correto, infelizmente, ela não subsiste. Jesus Cristo é a base da nossa fé. Abraão tinha fé. Abraão tinha um firmamento, um fundamento, porque Deus tinha dito para Abraão que Deus era para Abraão o grandíssimo galardão, era o seu escudo. Abraão creu nisto. Abraão se agarrou a essas promessas. Portanto, ele é reconhecido como um homem de grande fé. Mas como conseguir a fé? É simples. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 10:17, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, querido irmão e amigo, a importância de se ouvir a palavra de Deus. E também a razão, ou seja, as razões, ou a razão porque Deus sempre se apresenta a nós através da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Esse princípio vem pelo ouvir. E quando ouvimos a palavra do Senhor, portanto é importante que nós estejamos ouvindo a palavra de Deus. Por isso que nós sempre apelamos para aqueles a quem nós falamos. Por favor, ouça a palavra. Não apenas escute, mas ouça. Coloque ali sobre aquilo que você está ouvindo toda a sua capacidade de compreensão, de vontade, de interesse, de ouvir. E daí você vai ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha a primeira manifestação da fé de Abraão. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 4, ele partiu, ele se movimentou, ele agiu, ele se levantou do lugar que estava, porque Deus havia dito, sai da tua casa e da tua parentela, e vai. E ele foi, ele se levantou, ele partiu. Portanto, querido, a fé, ela causa em nós um movimento espiritual. Você já se levantou pela fé? Todas as pessoas que creram em Deus, através da palavra dele pregada, e receberam Jesus como Senhor e Salvador, pela fé, se manifestaram, disseram, publicaram para o mundo inteiro a sua fé. Você já fez isto? Se ainda não fez, você pode ser uma pessoa muito boa, mas ainda não tem a fé, que é, na verdade, o alicerce, o princípio que te faz mover neste momento. Olha o segundo, ou seja, a segunda ação da fé de Abraão. No capítulo 12, ainda no versículo 7, no versículo 8, diz que ele edificou um altar. O que tem a ver com isto? O que tem a ver isto com a fé? Abraão edificou um altar. O altar é o lugar de adoração. Altar é o lugar de sacrifícios para Deus. Abraão sabia que a sua fé exigia uma continuidade de prática. Então a fé também é algo prático. Abraão tinha uma fé que lhe era prática. Por isso a Bíblia diz que a segunda ação da fé de Abraão foi construir um altar, onde ele e Sarai, sua esposa, estavam sacrificando a Deus ofertas agradáveis ao Senhor, mas também um lugar de encontro com Deus, um lugar de adoração a Deus. Como está a sua casa? A sua casa é um lugar de adoração? Você já construiu um altar na sua casa? Quer dizer,
Você já fez da sua casa um ponto de encontro com Deus, onde você e sua família leiam a Bíblia juntos, onde você e sua família cantam hinos de louvores a Deus, onde vocês ajoelham-se diante de Deus para oração? A sua casa é realmente um encontro com Deus? Não sei. Se isso não está acontecendo, é provável que a sua fé não tenha ação. E a fé sem ação, ela é morta. É como um corpo sem o espírito, disse Tiago. Então, Abraão está provando para nós que a sua fé, ela teve uma ação. Além dele partir conforme Deus lhe tinha ordenado, ele edifica então um altar. Olha como é interessante. Qual foi o resultado positivo da fé de Abraão? Ora, se a fé ela tem uma ação, a fé também tem um resultado. O capítulo, o capítulo 6 que nós lemos, a Bíblia diz que Abraão foi justificado. Creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulo 12, versículo 6. Justificação e reconciliação foram dois grandes resultados na vida de Abraão, por causa da fé. Justificação e reconciliação. Somos injustos, somos pecadores, separados de Deus. E no momento que nós cremos em Deus, através da fé verdadeira e bíblica, os resultados são positivos. Somos justificados e somos reconciliados. Justificados aqui é tido por inocente diante de Deus. Não que somos bonzinhos, mas a partir do momento que nós reconhecemos Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, somos inocentados dos nossos pecados diante de Deus, porque Ele vê em nós o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Somos reconciliados, porque Jesus na cruz pagou o preço, quebrou a barreira que estava no meio, derrubou a parede da separação, destruiu as inimizades e nos reconciliou com Deus. A fé de Abraão nos traz grandes lições para a nossa vida. Ora, nós somos justificados e reconciliados por Deus em Cristo Jesus quando aceitamos o seu Filho como Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, verso 25, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No capítulo 5, 1 e 2 de Romanos, ele diz que nós somos justificados em Cristo Jesus e somos também reconciliados com Ele por causa da fé no seu Filho Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Querido, creia agora, mas creia com a fé de Abraão. Creia com essa fé que te faz levantar, que te faz declarar, que te faz dizer para o mundo que és crente, que és salvo, porque o resultado da fé em Cristo Jesus é a salvação. João 5,24 diz: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Creia agora, e o Senhor te dará a vida eterna. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Mais um dia de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, no seu trabalho, e que o seu coração seja aberto para as promessas de Deus, mas, sobretudo, para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e que a partir desse momento a sua casa seja um trono de adoração, um trono de sacrifícios, onde se possa ouvir hinos sendo cantados, a Bíblia sendo lida, um lugar de perfeita comunhão, não apenas entre marido e mulher,
pai e filho, mas sobretudo uma feita com o Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.